Então, vamos continuar onde a gente parou aqui no livro Mesilat Yesharim. Verdade que paramos num ponto que é muito importante para a nossa vida e, ao mesmo tempo, é extremamente difícil. Então, a gente falou sobre o ódio e a vingança, Siná e Nekimá, que são duas mitzvot da Torá, quer dizer, da mesma forma que para a gente é muito óbvio, é muito claro, que é proibido a gente comer carne de porco, que é proibido a gente misturar carne com leite, também a gente tem que ter muito claro que é proibido a gente se vingar e a gente guardar rancor das pessoas, mas, ao mesmo tempo, para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo, o livro Mesilat Yesharim falou para a gente que, para o ser humano, é muito difícil a gente escapar desse sentimento de rancor, essa vontade de querer se vingar, porque o coração do ser humano ele é rancoroso. A gente acha, assim ele traz aqui, que a vingança ela é mais doce do que o mel, mas ele termina aqui trazendo que o que a gente vai fazer se Deus proibiu a gente de se vingar e de guardar rancor. Então, ele traz aqui, só para a gente ter talvez um pouco de consolo, que só é fácil essa mitzvah para os malachei Asharet, para os anjos lá no Shamaim, aonde não tem competição, aonde não tem inveja, mas aqui para os seres humanos é extremamente difícil a gente não guardar rancor das pessoas. Então, óbvio, quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, ninguém tem rancor de ninguém, todo mundo ama todo mundo, mas quando a gente passa por dificuldades, então aqui começa um trabalho, Avodat Midot. Então ele fala, é difícil, mas o que a gente vai fazer se Hashem proibiu? Da mesma forma que para a gente é muito óbvio a proibição de comer coisas não kasher, proibição de assassinato, qualquer outra proibição da Torá, é proibido guardar rancor e é proibido se vingar. Vamos entender até onde chega, para a gente que já estava difícil essa mitzvah, vamos ver até onde chega essa mitzvah, o quanto a gente precisa trabalhar muito no coração, na nossa emuná. Veinhana nekimá ve'anetirá yadua, é sabido o que significa a vingança e guardar rancor. Nekimá limaná meheitiv lemi sheloratzá leitiv lo. Alguém não quis te ajudar, você foi pedir ajuda para alguém, você foi pedir um objeto emprestado para uma pessoa e essa pessoa não quis te emprestar. Então agora você, quando ela vem te pedir alguma coisa, você fala, não vou te emprestar porque você não me emprestou. Isso é proibido pela Torá, é uma proibição da Torá. Ou lerá lokvar, ou alguém que te fez mal, e agora você quer se vingar dessa pessoa, e agora que essa pessoa precisa de você, você simplesmente não ajuda, fala, não vou te ajudar porque você me fez mal em uma outra oportunidade. Então, isso é nekimá, isso já é chamado vingança. Talvez, na nossa cabeça, vingança, aquelas cenas de novela, aquela pessoa que no final da novela consegue dar o troco em todo mundo que fez mal para ela na novela inteira, que lava a alma de todo mundo, não precisa ser esse nível de vingança. A gente está vendo que para transgredir a mitzvah da Torá, simplesmente deixar de fazer alguma bondade, porque alguém deixou de fazer uma bondade com a gente, ou alguém fez alguma coisa ruim para a gente, isso já entra na nekimá da Torá, já é considerado que a pessoa ela está se vingando. O netirá, e aqui mais difícil ainda, olha o nível do que a Torá ela exige da gente, mas como a gente falou, a Torá não foi entregue para os malachei Asharet, a Torá não é entregue para os anjos, foi entregue para seres humanos. Então, tudo que Hashem ele está cobrando da gente na Torá é porque, de alguma maneira, se a gente conseguir trabalhar, a gente vai conseguir cumprir o que a Torá espera da gente. Então, o que é netirá, o que é guardar rancor de alguém? Fala o Mesilat Yesharim, leaskir be'etcheu meitiv lemi she'era lo. Então, mesmo que você faça uma coisa boa para alguém que te fez mal,
ou para alguém que não te fez uma bondade na hora que você precisava, mas você não deixa de mencionar, de lembrar que essa pessoa te fez mal ou não te ajudou. Eis ezikaron minará she'asaló. Você lembra a pessoa que, olha, quando eu precisei, você não me ajudou, eu estou te ajudando agora, mas não esquece que quando eu precisei, você não veio me ajudar. Então, isso já é chamado guardar rancor. Olha que incrível, que difícil, que mitzvah difícil da Torá da gente cumprir. Então, não pode nem mencionar, nem guardar nada no coração, porque senão já é considerado uma transgressão da Torá. Então, uau, é um teste muito difícil. Então, de novo, o exemplo, alguém vem pedir, eu preciso de uma ferramenta do meu vizinho, eu vou lá pedir para ele, ele se recusa a me emprestar a ferramenta dele, sem nenhuma justificativa para isso, simplesmente não quero te emprestar. Essa mesma pessoa, 15 minutos depois, ela está na tua porta te pedindo outra coisa emprestada. E duas coisas que a gente tropeça aqui em proibições da Torá: se eu emprestar para ela, mas falar para ela, ó, eu estou te emprestando porque eu não sou que nem você, que não me emprestou quando eu precisei, já é proibido pela Torá. A pessoa pode estar se sentindo, uau, olha como eu sou tzadik, porque ele não me emprestou e eu estou emprestando para ele, mas se mencionar qualquer coisa, que olha, eu estou te emprestando diferente de você que não me emprestou, já está fazendo uma transgressão aqui da Torá. E pior ainda, se a pessoa virar e falar, eu não te empresto, você não me emprestou, eu também não vou te emprestar agora. Então, aqui ele está fazendo nekamá, ele está se vingando da pessoa que não quis ajudar ele ou que acabou fazendo alguma coisa ruim para ele. O lefiche ayetzer oler o martia retalev. Então, olha só, agora a gente vai ver as nuances aqui. Olha como o Yetzer Hará, ele destrói a gente. Olha como ele vem com ideias na nossa cabeça e, sem a gente perceber, a gente acaba fazendo transgressões da Torá. Então, normalmente, o Yetzer faz o coração do ser humano ferver, ele começa a colocar na cabeça do ser humano que, olha o que a pessoa te fez de mal, ou olha o que essa pessoa, ela não te emprestou quando você precisava e agora ela está precisando de ajuda, você vai ajudar ela? O mevakesh tamid leaniach lefarot eizeroshem. Então, mesmo quando a gente ajuda, alguma coisa a gente quer deixar uma marca, alguma coisa da nossa insatisfação com o outro, ou ex-ezikaron minadavar, qualquer lembrança que, olha, eu estou fazendo, mas porque eu sou diferente de você, porque quando eu precisei, você não me ajudou. Vem lo yuhal leashir zikaron gadol, mesmo que não dê para deixar uma grande lembrança sobre isso, istadel leashir zikaron muat, o Yetzer Hará faz com que alguma coisa a gente vai lembrar da falta de bondade do nosso companheiro ou do mal que ele fez para a gente. Yomar derech mashal adam. Olha, por exemplo, como que o Yetzer trabalha dentro da gente. Qualquer semelhança não é mera coincidência, a gente tropeça nisso o tempo inteiro. De novo, a gente, Bezrat Hashem, um dia vai chegar no nível de não transgredir, mas o próprio livro Mesilat Yesharim falou, é difícil, precisa trabalhar, precisa quebrar nossa natureza egoísta, principalmente, qual que é o ponto mais importante aqui para a gente conseguir não cair nessas duas transgressões, é o ego, a gente vencer o nosso ego para conseguir não cair aqui. Então, vem o Yetzer Hará e fala, olha, im tirtze liten laish hazeh et asher uratzah, ulatet lecha keshenitz, et asher lo ratzau latet lecha keshenitzarta. Olha, se você quiser emprestar para essa pessoa um objeto, para aquela mesma pessoa que quando você precisou ela não te emprestou, lefarot, lotitneu besever panim foto, não dá de bom grado, não empresta com um sorriso, dá para ela de cara feia. Alguma coisa faz de cara feia para ela entender que você não está contente com ela. Ou se você não quiser fazer mal para outra pessoa,
Lefarot loteitiv lotovagdolá. Então, pelo menos, não faz muita coisa boa por ela. Lote saiei siu agadol. Não dá nenhuma grande ajuda para ela. Ajuda um pouquinho, mas não dá nenhuma grande ajuda, mesmo que essa pessoa precisar. Então, tudo isso é o Yetzer Hará buzinando na nossa orelha. O intertsegam le saiu arbei. Mesmo que a pessoa, uau, ele conseguiu vencer o Yetzer Hará, ele vai ajudar aquela pessoa, uma ajuda difícil, uma ajuda grande. Lefarot lotaseu befanav. Olha, pelo menos não faz na frente dele, não faz de uma maneira que ele veja que você está ajudando ele. O lotashuv leitchaberimo liot lorea. E não volta a ser amigo dele que nem você era antes. Mesmo que você perdoou ele, que ele não seja considerado para você um inimigo, dai bezé, é suficiente isso, não precisa mais do que isso. E mesmo que você quiser voltar a estar junto com ele, voltar a amizade com essa pessoa, mas não volta de jeito nenhum para o mesmo amor, para o mesmo carinho que você sentia com essa pessoa originalmente. Então, só para a gente não vamos entrar, porque isso é um assunto por si só, mas o livro Tomer Dvorá, ele ensina para a gente um dos 13 atributos de misericórdia do Criador do mundo, e que Bezrat Hashem, a gente tem que se esforçar para chegar nesse nível, é que justamente quando Hashem ele vê que uma pessoa errou e que ele está arrependido desse erro, não só que ele recebe a gente de volta, mas ele recebe com mais amor do que antes. Então, quando a gente fala os 13 atributos de misericórdia, a gente repete 2 vezes no começo, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Vechanun, Erech Hapaim, Virav Chesed, Bemet. Por que a gente repete 2 vezes o nome de Hashem? Uma vez antes do erro e uma vez depois do erro e do arrependimento. O segundo Hashem é ainda mais forte do que o primeiro. Então, Deus ele tem essa característica de misericórdia, que uma pessoa que errou, mas que ele se arrependeu, que ele consertou o erro, Deus agora ama essa pessoa ainda mais do que amava ela antes da transgressão. Então, é um nível que a gente precisa trabalhar muito, mas para passar por cima e saber perdoar as pessoas. Veken kol kayotze bazem mimeno acharitzut shebayetzer. Todos essa e qualquer outros tipos semelhantes de intrigas que o Yetzer Hará ele tenta plantar no nosso coração. Masheu mishtadel lefarot et libot bnei adam, tudo que ele se esforça para lefatot, para seduzir, para enganar o coração das pessoas, para que as pessoas sintam rancor, para que guarde pelo menos alguma coisa. Então, é uma área que o Yetzer Hará, ele, infelizmente, faz a festa na nossa vida. De novo, não estou julgando ninguém, eu me coloco também na mesma situação, na mesma dificuldade, como a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas, de passar por cima alguém que te fez mal, e agora você sabe que essa pessoa está precisando de ajuda. Uau, como é difícil a gente fazer com alegria, fazer um Hesed por Hashem, a gente faz as coisas, as boas mitzvot que a gente faz na vida, os bons atos, é por Hashem que a gente tem que fazer. Não é fácil, mas é uma avodá, é um trabalho, a gente tem que saber que a gente tem essa obrigação na vida, e toda vez que a gente está guardando rancor, e pior ainda, Deus nos livre, a gente está se vingando, a gente está deixando de fazer bondades com as pessoas, então isso está sendo contado lá no Shamaim como transgressões que a gente está fazendo na vida. Alken ba Torá vechalelá klal kol nichlal bo. Então veio a Torá, ensinou para a gente um princípio onde tudo está incluído dentro desse princípio, que é o ensinamento que o próprio Rabi Akiva falou, que esse é o Klal Gadol Batorá, esse é o princípio básico de toda a Torá, que é Ve'ahavta lerecha kamocha, ame ao próximo como a você mesmo.
Kamorra blishum efresh, tem que amar como a você mesmo, sem nenhuma diferença. Kamorra bli hilukim, como você mesmo, sem nenhuma distinção. Bli tarbulot, o mesimot, sem nenhuma artimanha, sem nenhum esquema. Kamorra mamash, como a você mesmo, literalmente. Então, é um trabalho, é uma regra aqui, que o Hillel Zaken, Baruch Hashem, ele trouxe esse klal, esse princípio, essa regra, de uma maneira um pouco mais palpável para a nossa vida, como ele ensinou o Ve'ahavta lerecha kamorra, o que você não gosta, não faz para os outros, sempre tenta refletir, sempre tenta se colocar na posição da outra pessoa, não é fácil, mas sempre tenta se imaginar se você tivesse do outro lado da história, isso mudaria muita coisa na nossa vida, se a gente conseguisse colocar na prática, no nosso dia a dia, se coloca no lugar do outro, é o que a gente sempre fala, veste os sapatos do outro antes de julgar ele, antes de falar, por que essa pessoa fez isso? Calma, tenta ver as condições que ela está na vida, os testes que ela está passando. Você não sabe por tudo que está por trás desse ato que a pessoa fez. Então, a gente tem que, Bezrat Hashem, tentar sempre olhar a pessoa, se colocar na posição da pessoa. É o que a gente hoje em dia chama de empatia, mas da boca para fora, infelizmente, a gente fala muito de empatia, mas na prática a gente faz muito pouco. Então, só um detalhe aqui muito interessante, por que a mitzvah da Torá é Ve'ahavta lerecha kamorra, ame ao próximo como a você mesmo, deveria estar escrito Ve'ahavta lerecha, e ame o teu próximo com toda a tua força, com tudo que você puder. Por que a Torá ensinou que seja kamorra? Então, a gente deve usar, o ser humano tem o seu lado egoísta, o seu lado de se preservar, óbvio, tem também toda essa parte do lado do ser humano de querer o melhor para si mesmo como uma forma de se preservar, de manter a sua vida. Então, se tem comida, óbvio que eu vou pensar primeiro em mim e depois nos outros. É isso que a Torá está pedindo para a gente. Ve'ahavta lerecha kamorra. Da mesma maneira que com você consegue usar o egoísmo para tuas necessidades. Tenta canalizar isso para os outros, se coloca na situação dos outros, como aquele lindo ensinamento da Torá, que Arifká, apesar de ter vivido a vida inteira numa terra de pessoas trapaceiras, ela aprendeu a usar a trapaça de uma maneira positiva. Mas, espera aí, como se usa a trapaça de maneira positiva? A trapaça é imaginar como o outro pensa. Faz isso com as bondades, tenta pensar o que o outro deve estar precisando, como que eu posso ajudar de verdade o outro. Então, a gente pode usar também o egoísmo de uma forma positiva, sempre tenta pensar como que o outro está vivendo, como que o outro está se sentindo, tenta se colocar na situação da outra pessoa. E Bezrat Hashem, tem que saber que é um trabalho difícil, ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que quem não faz, ai, não acredito, uma mitzvah tão simples de cumprir, o Mesilat Yesharim está falando para a gente, só é fácil para os anjos, ninguém aqui é anjo, mas se Deus falou para a gente que não pode nem se vingar, nem guardar rancor, é porque se a gente trabalhar bastante, a gente vai conseguir arrancar esses sentimentos negativos do coração. Um ponto muito interessante, talvez para a gente usar na prática no dia a dia, que está ligado com a nossa emuná. Quanto mais eu tiver emuná, quanto mais eu tiver certeza que tudo vem de Hashem e que tudo é para o nosso bem, para o nosso crescimento, às vezes, passar por uma dificuldade, passar por um teste, é para o nosso crescimento e tem que saber que, na verdade, essa pessoa que fez mal para a gente ou que deixou de fazer uma bondade, na verdade, ele é só uma marionete na mão de Hashem. Então, você guardar rancor dessa pessoa, você querer se vingar dela, significa você não entendeu a mensagem, você não entendeu
quem está te mandando essa mensagem, que é o Criador do mundo, para o teu bem, para o teu crescimento. Se não chegou a bondade que você estava esperando, é porque não era para chegar. Se a pessoa te fez alguma coisa que te machucou, que te prejudicou, tudo isso é Mina Shammai. De novo, não é fácil, mas quanto mais a gente internalizar isso no nosso coração, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir, passando nesses testes, não focar na pessoa, e sim lembrar que tudo vem do Criador do mundo. Aqui um outro ponto que muitas vezes as pessoas também acabam tropeçando no ajuste fino aqui. Então, Ulam Ashbuot, Afalpi Sheminastam, Kol Sheino Mina Ediotot, Nishmar Meotzi Shem Shammai Mipiv Lebatalá. Fora pessoas realmente muito simples, que não têm estudo, que não têm conhecimento e que podem acabar usando nomes de Deus em vão, muitas vezes, infelizmente, às vezes em aulas eu percebo alunos que não sabem que não pode falar o nome de Deus em vão e acabam pronunciando que não estando associado dentro de um estudo, dentro de uma brachá. Infelizmente, isso é comum só para pessoas que não conhecem muito, pessoas pouco estudadas, mas, em geral, de modo geral, as pessoas se cuidam bastante desse tipo de transgressão, de não mencionar os nomes de Deus em vão, e Kol Sheken Bishvoai, mais ainda, como, de novo, pessoas um pouco mais instruídas, que conhecem a Torá, também já cansei de escutar pessoas que, do nada, por coisas pequenas, começam a falar, não, mas eu juro por Deus que eu não cheguei atrasado, eu juro por Deus que... Então, tem que tomar cuidado, o juramento, ainda mais quando você está falando o nome de Deus, mesmo que eu não estou usando os nomes de Deus em hebraico, Yud Kei Vav Kei, Elohim, todos os outros nomes de Deus, mesmo assim, essa frase, eu juro por Deus, isso é uma frase muito forte, muito pesada, e tem que tomar muito cuidado, mesmo que é verdade, mesmo que realmente aconteceu, a gente tem que evitar a todo custo fazer shvuá, fazer um juramento, mesmo em questões da Torá. Tem questões da Torá que você pode resolver através de um juramento. Por exemplo, uma pessoa, ela fala, olha, você está me devendo R$1.000. Imagina R$1.000, eu estou te devendo só R$500, eu não estou te devendo R$1.000. Se essas duas pessoas forem no Beidin, como, por um lado, a pessoa está concordando com parte da dívida, então, o que acontece? Ela tem que jurar pela parte que ela tá negando. Então, isso seria um juramento que é previsto pela Torá, a pessoa tem que segurar um Sefer Torá no momento do juramento, isso tudo é para colocar temor a Deus na pessoa, para a pessoa não fazer um falso juramento. Então, o juramento ele existe de acordo com a Torá, mas, obviamente, ele só deve ser usado em situações muito específicas, e tem situações, a Guemará fala de muitas pessoas que elas poderiam jurar para se isentar de um pagamento e elas preferem pagar para não jurar. Quer dizer, mesmo que elas tenham certeza absoluta que o que está sendo cobrado não é uma coisa correta, mas elas preferem jurar, pagar para não ter que fazer um juramento usando nomes de Deus. Mas ele fala, obviamente, que não estamos falando só do juramento aqui, de uma pessoa jurar usando os nomes de Deus. Yeshodeis e Anafim Ktanim tem derivações de juramento, e não só do juramento. A gente tem que saber uma coisa que muita gente acaba tropeçando no dia a dia, é o famoso Blineder. Blineder, existe o Blineder da Torá e existe o Blineder brasileiro. Eu sempre brinco que brasileiro dá jeitinho para tudo, até para o Blineder. O que significa o Blineder verdadeiro e o Blineder brasileiro? Vamos entender. Uma pessoa, ele está dando a palavra dele. Olha, você pode vir na minha casa me ajudar? A pessoa responde, posso, Blineder. O que significa Blineder? Eu estou me comprometendo, eu vou fazer tudo o que eu puder, eu só não quero que esse compromisso tenha uma força
de um néder, de uma promessa, de um juramento, porque Deus nos livre, pode acontecer alguma força maior e eu não conseguir cumprir a minha palavra, mas a gente tem que saber o valor de uma palavra. Se você deu a tua palavra, isso tem um peso muito grande. Então, já escutei muitos casos, a pessoa, por exemplo, num negócio, ele dá a palavra dele, olha, pode contar comigo, eu vou comprar. Não assinaram nada, mas já deu a palavra dele e depois a pessoa se arrepende, mas você já deu a tua palavra, agora cumpre a tua palavra. Ou, ao contrário, a pessoa é um vendedor, vem um comprador, eles já fecharam verbalmente, olha, eu vou vender para você, apertam as mãos, está fechado o negócio e aparece um outro comprador oferecendo mais dinheiro. É verdade, não assinaram nada, não tem nenhum documento, mas você deu a tua palavra. Alguém me comentou outro dia, estava fazendo uma reforma numa sinagoga e foi pedir para um doador, alguns doadores ele foi falar se a pessoa ela podia se comprometer a dar uma ajuda, e um dos doadores se comprometeu, falou, pode contar comigo, tal valor, você pode vir aqui cobrar, que eu vou te ajudar. E tá bom. Então, começou as obras, e quando precisava começar, já pagar para os trabalhadores o material que estava chegando, essa pessoa foi no doador, e o doador simplesmente virou para ele e falou assim, peraí, a gente assinou alguma coisa? Não assinamos nada, então eu não vou te dar nada. Não. Falou, não, mas você deu tua palavra, você combinou comigo. Não, mas eu assinei alguma coisa? Não assinei, então sai daqui. E não deu, realmente não deu. Então, a gente tem que saber que é gravíssimo. Então, quando a gente fala aqui de juramento, também tem que saber que a nossa palavra tem um peso muito grande e a gente falar uma coisa e não cumprir, isso é gravíssimo. Então, vamos agora chegar no Bli Neder brasileiro. O que é o Bli Neder brasileiro? Muitas vezes alguém me pede alguma coisa, eu não sei como falar não para a pessoa, eu estou meio sem jeito, então o brasileiro fala, não, Bli Neder eu vou, certeza que a pessoa não vai, ela não tem intenção nenhuma de ir, mas ela fala, Bli Neder eu vou. Isso é errado, isso é uma transgressão aqui, você está dando a tua palavra, então fala para a pessoa, olha, desculpa, eu acho que eu não vou poder ir, se eu puder, eu vou tentar dar um jeito, mas a priori eu não vou conseguir ir. Quer dizer, a gente tem que ser sincero e falar quando não dá para fazer alguma coisa, tem que falar que não dá para fazer. Então, Misherotzeliot Naki, aquele que quer estar limpo dessa transgressão de juramento, ele tem que lishamer mehem, ele tem que cuidar mesmo de coisas pequenas. Tem muitas derivações que talvez são menos graves, mas também faz parte da limpeza aqui nessa mitzvah de tomar cuidado com juramentos. Veuma Shamru, e assim está escrito no Talmud, olha que interessante, Amar Abelazar, Lav Shvuah, Ren Shvuah, falar sim e não é considerado, num certo nível, um juramento. Amarove, Veu de Amar, Lav Lav, 3 himnei, Hu de Amar, Hen, 3 himnei, e vem aqui uma outra opinião, só se você falou sim, sim, ou não, não, 2 vezes, ele começa a ter força de um juramento. Mas, independente, de novo, o cuidado com o peso, com o valor da nossa palavra. Então, pensa, eu achei muito bonito, teve uma pessoa que há algum tempo eu pedi alguma coisa para ele, se ele podia me ajudar, a pessoa falou, deixa eu pensar um pouco, não quero te responder agora, eu não tenho certeza se eu vou poder te ajudar ou não, eu não quero te responder agora, deixa eu pensar, porque se eu falar alguma coisa agora, eu vou estar mentindo para você, então deixa eu parar um pouquinho para pensar. Antes de responder, eu falei, uau, coloca a voz, olha que valores, a pessoa não quer que da boca dele saia uma mentira, então vai pensar em casa e depois você fala com certeza, a hora que você já sabe se sim ou se não. Vechen Amru, e assim também está escrito no Talmud, no Tratado de Baba Metzia, Vehim Tzedek Sheye Lav Shelcha Tzedek, Vechen Shelcha Tzedek. Quando a Torá fala que você tem que usar medidas justas, então, aqui a explicação mais simples do que a Torá está ensinando é que quando você está vendendo produtos, você deve vender nas medidas certas, nos pesos certos. Deus nos livre,
a gente vender, enganar o comprador, vender com balanças adulteradas, com pesos adulterados, que isso é roubo. Mas os nossos sábios falam que uma das medidas que está aqui na Torá chama hin. Então, hin tzedek, com a medida justa. Hin também vem da linguagem hen, que é sim. O sim tem que ser verdadeiro, o não tem que ser verdadeiro. Nunca fala sim ou não, que na boca você está falando uma coisa, mas no coração você está pensando outra coisa. Então, a gente deve, Bezrat Hashem, tentar que sempre o coração e a boca eles estejam alinhados. Quando você fala sim, é essa a tua vontade. Quando você fala não, é essa a tua vontade verdadeira. Não fala as coisas da boca para fora, que teu coração não está alinhado com a tua boca. Então, aqui vamos entrar em outra área dificílima na nossa vida, que é a área da mentira. Então, não é fácil a gente não tropeçar no nosso dia a dia. Às vezes, a gente, para se livrar de um problema maior, a gente acaba mentindo, a gente acaba distorcendo um pouquinho. Na hora de contar uma história, a gente conta o nosso lado, a nossa versão, a gente acrescenta alguns detalhezinhos, mas a gente precisa saber que mentira é gravíssimo. Um dos pontos é que o selo de Hashem, Chotam Hashem Emet, o selo de Deus é a verdade. Então, toda vez que a gente está falando mentira, eu estou indo contra esse selo de Hashem. Então, é muito grave. Mas aqui o livro Mesilat Yesharim, ele vai dividir em algumas categorias de mentirosos. Tem dos mentirosos mais graves para os menos graves, mas, obviamente, toda mentira a gente deve fazer de tudo para escapar dela, para que da nossa boca não saiam coisas mentirosas. Ine dvar hasheker gamu holirá, também é uma doença ruim, nitpashed meod bebnei adam, que está muito espalhado entre as pessoas. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que fala a verdade em tudo que a gente faz na vida, nos negócios, nos relacionamentos. Não vou nem falar na política. Tem aquele famoso ditado: como que você sabe se um político está falando mentira? É só ver se ele está mexendo a boca. Então, se ele está mexendo a boca, certeza que ele está falando mentira. E, infelizmente, a gente está na geração das fake news. Então, a pessoa não checa as coisas antes de passar para frente. Então, a gente começa a receber um monte de informações mentirosas, que o fulano morreu e o outro está internado, e o outro não sei o quê, e começou a invasão militar. As pessoas vão jogando informações sem checar se isso é verdadeiro, se não é verdadeiro, e isso acaba tendo consequências, às vezes, trágicas na vida das pessoas. Então, é uma doença. Olha como Mesilat Yesharim, ele define aqui a mentira, é um rolirá, é uma doença ruim, nitpashed meol bebnei adam, que se espalhou muito entre as pessoas. Se isso é na época do Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livrachá, há 500 anos atrás, hoje em dia, certeza que é uma doença muito pior, que está muito mais espalhada cada vez mais. Então, quanto mais uma doença está espalhada, mais a gente deve ser cuidadoso para não tropeçar nessa transgressão. Então, tem aqueles que, pior situação possível de um ser humano, Yesh bnei adam sheumanutam mamash hu ashakranim, ashakranut. Tem pessoas que a profissão delas é ser mentiroso. Está falando aqui, certeza absoluta, de políticos e afins. Hema olhim bodim libam kzavim morim, são pessoas que inventam do coração mentiras, enganações, coisas que nunca existiram, leman harbot sirá ben abriot, ou para ter conversa com as pessoas. Então, tem aquele mentiroso que é o clássico, né? Você já sabe, o cara sempre tem histórias, sempre aconteceu com ele alguma coisa incrível. Então, tem aquele que já é sabido como o mentiroso. Então, obviamente, até nas esquetes de humor,
sempre tem aquele que é o mentiroso conhecido, que sempre inventa histórias, como o Chico Anísio tinha o famoso Pantaleão, que sempre tinha as histórias de caçador dele, que ele contava que da onde veio a história do amigo da onça. Então, as histórias dele, quando ele contava das caças dele, tudo isso para quê? Para ter conversa, para contar para as pessoas, ou para se elevar aos olhos das pessoas. Lo lechashev mina hachamim viodim dvarim arbe. Ou ele quer, aos olhos das pessoas, parecer uma pessoa sábia, uma pessoa importante. Vialei renemar, sobre essas pessoas, fala Shlomo Amelech, Toavat Hashem Siftei Sheker. É uma abominação para Hashem aquelas pessoas que têm lábios mentirosos, que o tempo inteiro da boca deles só sai mentira. Veomer, e assim fala o profeta Yeshayahu, Siv soiseichem divru sheker, seus lábios falaram mentiras, leshonhem avla teegeh, e as suas línguas falam transgressões. O kvar gazru dinam hachamim, e os nossos sábios já pronunciaram qual é o julgamento, qual é a consequência da pessoa ser tão mentirosa assim. Arba kitot einam mekablot pnei ashchinah. Prestem muita atenção para quem acha da famosa mentirinha branca. Qual o problema? Uma mentirinha de vez em quando não faz mal para ninguém. 4 grupos de pessoas não recebem, não vão ser recebidas pela presença de Deus. 4 pessoas, mesmo que eles possam ir para o Lamabá, mas não vão estar perto de Hashem. Ahad mehem kata shakranim. E um deles justamente é o grupo de mentirosos. Quem são os 4 grupos? Prestem muita atenção, que são os 4 que fazem mau uso das palavras, que usam as palavras para enganar, para machucar, para denegrir. Então, quem são? Os shakranim, os mentirosos, os bajuladores, também é uma forma de mentira, também é uma forma de manipulação das pessoas, os balei lashonará, aqueles que falam lashonará o tempo inteiro, e os leitzanim, que usam as suas palavras para fazer piada de coisas sérias, para diminuir os outros. Esses 4 não vão receber pnei ashchinah, não vão ser recebidos pela presença divina. Então, é muito grave a pessoa ser um mentiroso contumaz, um mentiroso que o tempo inteiro da boca dele só sai invenções e mentiras. Yeshaherim tem um outro tipo, um pouco mais leve, Krovim Lahem Bamadregá, com nível muito parecido do primeiro grupo, Afal Pishenan Kemohem Mamash, que mesmo que eles não são iguais, eles são muito próximos ao primeiro grupo, Hem Amechazvim Besipurehem Vedivrehem, são pessoas enganadoras com as suas histórias fantasiosas, com as suas afirmações mentirosas. Hainu she'ein umanutam bekar lalechet velivdot sipurim umassim. Não são pessoas profissionais da mentira que o tempo inteiro estão inventando histórias do coração deles. Asher lo nivreu velo yihu, histórias que nunca aconteceram, coisas que são completamente mentirosas. Aval beboam lesaper dvarma, mas sempre que elas vêm contar alguma coisa, yarvu bahem minashkarim, que Moshe aleal ruham, elas vão colocar partes de informações que não são verdadeiras, de acordo com a imaginação, de acordo com o interesse, eles sempre vão estar colocando detalhes aqui que não existem. Vai itraglu bazé atcheshav lahem kumoteva, e eles acabam se habituando com isso até que vira parte da natureza. Se a pessoa é mentirosa, acaba virando natureza dela. Essa pessoa chega num momento que ela já não sabe mais diferenciar o que é verdade, o que é mentira, e às vezes a pessoa acaba acreditando na própria mentira dela. Eu conhecia um Rav, que originalmente ele era policial no Rio de Janeiro, ele era delegado de polícia, e ele contou um caso que ele acompanhou,
que era um casal que eles foram pegos num desmanche de automóveis ou receptação de mercadoria roubada. Então, pegaram o carro cheio de mercadoria, tudo roubado, contrabandeado, e eles foram presos. Então, eles estavam lá na delegacia, eles tinham direito a falar, chamar um advogado. Então, eles chamaram lá o advogado e o advogado vira para eles e falou: olha, vamos tentar fazer o seguinte, vocês foram pegos em flagrante, vamos tentar falar no depoimento que o carro é de vocês realmente, mas que vocês estavam pegando o carro normal e vocês nem viram quem colocou as coisas no porta-mala, que alguém colocou lá sem o conhecimento de vocês, e vamos ver se passa. Então, tá bom, assim ficou combinado que eles iam usar esse tipo de argumento. Chega lá no julgamento, então começa o depoimento e a mulher começa a chorar, fala: doutor, você não sabe, apareceu lá no nosso carro, a gente usa o nosso carro todo dia, nunca abrimos o porta-mala, eu não sei quem colocou, alguém colocou para prejudicar, mas não colou para ninguém isso, e o juiz continuou com a acusação, e a mulher começou a chorar e gritar: por que você não acredita na gente? Ela começou a acreditar. Então, mesmo quando o advogado foi falar, falou: olha, vamos tentar mudar, então, a forma de lidar com o caso, vamos assumir que foram vocês, e quem sabe a gente consegue pelo menos uma redução da pena. E a mulher começou a chorar: não, doutor, mas você não está entendendo, não é nosso, o carro é nosso, mas apareceu a mercadoria lá dentro. Quer dizer, ela começou a acreditar tanto na mentira dela que, para ela, realmente, na cabeça dela, não era dela mais. Então, tem pessoas que vivem na mentira e a natureza delas começa a ser mentiroso. Vehem hem abadaim, asher efshar lamim ledivrehem. Então, essas pessoas são mentirosas, a gente nunca sabe quando dá para acreditar neles, quando não dá para acreditar neles. Kemam Ramzal, como falam os nossos sábios, Kahu onsho shel badai. Esse é o maior castigo do mentiroso, Sheafilu omer emet en shomim lo. Mesmo quando ele está falando a verdade, ninguém mais acredita nele. Famosa história do Pedrinho e do Lobo. Todo mundo conhece o menino que toda vez faz brincadeira: olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Quando realmente era o lobo, ninguém mais acreditava nele. Esse é o maior castigo do mentiroso. Mesmo quando ele quer falar a verdade, ninguém mais leva essa pessoa a sério. Shekvar itbiu bahem arazot, porque já virou natureza deles, quer dizer, já internalizou como uma segunda natureza. Shelo yuchlu latzed divrechem nekiim min hakazav mitoch pihem. Eles já não conseguem falar uma frase onde não está misturado um pouco de mentira no meio, porque isso já virou normal para eles, já virou natureza deles. O Mashanavi Mitztaer, isso é o que lamenta o nosso profeta Irmial, Limdu Leshonam da Bersheker Avenilu, aqueles que ensinaram, olha a linguagem dele, aqueles que ensinaram seus lábios a falar mentira. Então, eles já estão cansados de tanto errar. Então, acaba virando a natureza da pessoa inserir sempre mentiras. Não tem uma frase limpa de mentiras que sai da boca desse grupo de pessoas. Tem um terceiro grupo aqui de pessoas, talvez a grande maioria das pessoas, Yeshodaherim, Shechalaim, Kal, Mechol Yarishonim. Tem um grupo que a doença deles é um pouco mais leve do que esses dois primeiros grupos. Pessoas que não falam de uma maneira tão constante as mentiras. Mas também eles não estão atentos, eles não estão preocupados em se afastar da mentira, que a boca deles esteja limpa de mentiras. E se tiver uma necessidade, se tiver uma oportunidade, se através de uma mentira eles puderem ganhar alguma coisa, eles não vão pensar duas vezes em falar mentira. O Peamim Rabot Yomruhu Derech Schok, muitas vezes vai ser com uma brincadeira que eles falam mentira.
o kayotze bazé, belo kavanara, mesmo que não é com más intenções, mas isso é mentira. Então, tem que tentar tomar muito cuidado para a gente não se acostumar a falar mentiras nem por brincadeira, nem para enganar uma pessoa, fala uma mentira e depois fala, estou brincando, não é? Mas você falou uma mentira. Na prática, mesmo que agora você está revelando que era uma mentira, mas você falou uma mentira. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Amnam Ahaham Odiano, o grande sábio Shlomo Amelech, ele ensinou para a gente Shekol ze uefer ratzon bore baruchu umidat hassidav, tudo isso vai contra a vontade do Criador do mundo e os seus atributos de quem ele considera os seus hassidim, as pessoas justas. O Mashekatuv é isso que o Shlomo Amelech escreveu em Mishlei, nos Provérbios, Dvar sheker isnat tzadik. O tzadik, ele deve odiar a mentira. Beuma sheba alav azhará, e é isso que está vindo aqui, uma advertência na Torá, Midvar sheker tirhak. Olha que incrível, não está escrito não fale mentira, se afaste da mentira. Tireshelo amar misheker tishamer, não está escrito se cuida da mentira. Eila midvar sheker tirhak, se afasta da mentira. Leair otano, alairhe kagadol veabriha arabá shetzarich livroch mizé. Para entender, para que a gente possa entender o quanto a gente tem que se afastar, o quanto a gente tem que fugir da mentira. Tudo que aproxima a gente da mentira já é uma transgressão, já está aproximando a gente de algo que vai contra o que Hashem ele espera da gente na nossa vida. O Kvar Nemar, como está escrito no profeta Tzfaniah, Sherit Israel, lo yasu aveilá, os remanescentes de Israel, eles não vão fazer injustiças, velo yedabru kazav, e não vão falar mentiras, velo yimatzeh bepihem, lashon tarmit, e não vai ser encontrado na boca deles uma língua enganosa, uma língua mentirosa. Verrahamim zichronon libracha amru, e os nossos sábios, eles ensinam para a gente, como a gente falou no Talmud, Chotamo shelakadosh baruchu emet, o selo de Hashem é a verdade. O bevadai sheima emet, o mashe bachar bo akadosh baruchu lekarto lechotamlo, e se a verdade é o que Hashem escolheu como selo para ele, para representar ele, então, kama ye avro toavá lefanav, quanto contrário disso vai ser uma abominação para o Criador do mundo. Olha que incrível, a gente está na Parashá Vaishlach, então, Mina Shamayim, a gente sempre encontra aí as nossas, entre aspas, coincidências. Os filhos, a gente vai entrar na quarta-feira um pouquinho mais no assunto, mas os filhos de Jacob, Shimon e Levi, eles vão fazer uma represália na cidade de Shem, porque foi sequestrada Diná pelo príncipe da cidade, e eles acharam ultrajante, eles acharam um absurdo, e eles vão tomar uma atitude muito drástica, mas eles fazem isso através de uma mentira, através de uma enganação, e na hora do Yaakov Avinu, ele dá brachá para os filhos dele, ele vai dar uma bronca no Shimon e Levi terrível, e um dos pontos é esse, o Yaakov ele fala para os filhos, vocês me envergonharam, vocês turvaram a minha Midata Emet, eu represento o Yaakov Avinu, é o patriarca que representa a Emet, a verdade. Vocês queriam fazer o que vocês fizeram, não através de enganação, não através de mentira. Vocês mentiram para os habitantes aqui de Shem, não é assim que se faz a justiça. Então, ele não está falando vocês fizeram errado. O ato deles foi um ato correto, mas eles fizeram isso através de mentira e enganação. O Yaakov deu uma bronca muito forte neles. Veizhir HaKadosh Baruch Hu ala emet azhará rabá, e Hashem, ele advertiu a gente em relação a emet, uma advertência muito forte, ve'amar
Dabru emet ish etreu. Então, o profeta Zechariah, ele fala para a gente, falem a verdade uns com os outros. Ve'amar o profeta Yeshayahu, Beuhan bechesed kise, ve'yashav alav bemet. Será preparado o trono do Hesed, da bondade, e Hashem ele vai se sentar nele, bemet, com verdade. Então, olha quantas fontes da Torá mostrando que a verdade ela é um dos fundamentos da nossa vida e da nossa retidão. Ve'amar, e assim também está escrito no profeta Yeshayahu, Vayomer ahami eima banim lo yeshakru. Eles são meu povo, os meus filhos não falam mentira. Então, olha que responsabilidade que a gente tem. Somos filhos de Hashem, aquele que o selo é a verdade, como a gente tem que ser makpid, como a gente tem que ser rigoroso, que da nossa boca não sai uma mentira. Ah, mas, Rabino, não tem exceções? Tem exceções, mas exceção, como o nome já diz, é exceção. A regra é falar a verdade. Na maioria dos casos da vida, não existem exceções. A gente tem que ir na regra de sempre falar a verdade. Alamata talui bazé, para ser o povo de Hashem, a gente deve falar a verdade. Uma coisa depende da outra. Ve'amar, fala para a gente também o profeta Zecharia, Venikra Yerushalayim ira emet. Yerushalayim é chamada a cidade de verdade, leagdil hashivutá, para aumentar o valor dela. Quer dizer, aonde tem verdade, o valor é maior. O Kvar Amru, então fala o Talmud, dover emet bilvavô. Fale a verdade até no seu coração. Que Gon Rav Safra, como que aconteceu com o Rav Safra? Rav Safra é um dos rabanim do Talmud. Olha uma história que aconteceu com ele, que interessante. Nesse nível, a gente deve desejar chegar na nossa vida. Ve'arriava uvda de Rav Safra, assim aconteceu o caso, um incidente com o Rav Safra. Ayalo hefetz echad limkor, ele tinha uma certa mercadoria que ele queria vender. O Badam Echad, Lefanav Beshash Ayakore Kriyat Shema, veio uma pessoa, um comprador, um possível comprador, e ele estava no meio do Kriyat Shema. É proibido a gente interromper o nosso Kriyat Shema. Ve'amar-lo, o comprador virou para ele e falou, tem li a hefetz bekar damim, olha, eu quero comprar o teu objeto, portanto, por esse valor. Velonal, e o Rav Safra, que estava no meio do Shema Israel, não respondeu para ele. Mipnei Shaya Kore Kriyat Shema, ele estava no meio da mitzvah do Kriyat Shema. Kassavar Zé, o que o comprador pensou? Shelo Yarotze Litnome Damim Alal, falou, ele me ignorou, eu acho que foi tão baixo que eu ofereci, que o cara está me ignorando. Veosiv Amar, ele foi lá e falou para ele, olha, eu quero comprar por tanto a mais, ofereceu bem mais. Quando o Rav Safra terminou o Kriyat Shema, Amar Ló falou para ele, Tola Hefetz Bedamim Shamar Tabarishoná. Está aqui o objeto, mas eu quero que você me pague o primeiro valor que você tinha falado, Shebiotan Damim Ayabetati Litnolach. Porque no meu coração, quando você falou, eu não podia responder, mas eu já tinha decidido que eu ia te vender por esse valor e eu não vou contra o que eu decidi no meu coração. Leodiahá adeiran rovata emet magat, para ensinar para a gente até onde chega a obrigação da emet na boca e no coração. Hafetz Haim, certa vez ele estava no correio e ele ia mandar um pacote para uma outra cidade, ele já tinha comprado os selos para colar no pacote, e quando ele estava na fila, ele encontra um aluno que, Mina Shamayim, conversa vai, conversa vem, o aluno estava indo para aquela cidade, então ele perguntou para o aluno, você poderia levar para mim esse pacote? Poderia. Então o Hafetz Haim cola os selos do correio e dá para o aluno. O aluno entendeu, falou, Rav, não entendi, eu vou levar, para que você colou os selos? Não precisava ter gastado os selos. Ele falou, não, você não entendeu. Eu já tinha decidido que eu ia mandar pelo correio.
eu já tinha comprado selos para isso. Eu estou te pedindo para levar, porque vai chegar mais rápido do que chegaria pelos correios, mas se eu não colasse os selos, eu estaria roubando o correio, que eu já tinha decidido que eu ia mandar através do correio. Esse é o nível dos nossos Gdolei, dos nossos grandes do povo judeu, e Baruch Hashem, a gente tem esses modelos para a gente seguir na nossa vida. Então, Kahasru Talmid Chacham Leshanot Bediburo Chutz Mishlosha Dvarim. A gente não pode falar nenhuma mentira, a não ser 3 exceções, mas, de novo, não vamos se fixar nas exceções e sim na regra. Quais são as 3 exceções que o Talmud ensina para a gente? Por humildade. Então, se a pessoa vira para um Talmid Chacham, um grande estudante de Torá, que já terminou todos os tratados do Talmud, e pergunta para ele, é verdade que você já estudou todo o Talmud? Tem permissão dele falar mentira? Fala, eu? Não, quem falou que estudei todos os tratados? Ele pode, por humildade, também por tzniut, por recato, a pessoa ela pode também mudar as coisas. Então, por exemplo, coisas que envolvem o dia que a esposa ela vai na mikve se purificar. Então, alguém vem perguntar, ué, cadê tua esposa? Obviamente que não precisa falar, ela foi lá na mikve se purificar. A pessoa ela tem permissão aqui da Torá de falar alguma coisa. Obviamente, quanto menos ele puder mentir, é melhor. Fala alguma coisa de uma maneira mais aberta, que não tenha problema de tzniut e também não tenha problema de mentira. E o terceiro, para não prejudicar uma pessoa. Então, você foi comer na casa de alguém, uau, o cara te serviu como um rei, ele serviu comida, bebida, e agora alguém vem te perguntar, e aí, como que é na casa daquele fulano? Se você falar que te serviram como um rei, talvez vão querer se aproveitar da bondade desse homem. Então, aqui é a terceira exceção, que a gente poderia, nessa situação, falar, distorcer, não precisa também falar, o cara não me serviu comida, estava horroroso, a comida estava toda estragada, não precisa, Deus me livre. Mas falou, não, estava ótimo, estava gostoso, o Shabat foi uma delícia, a gente saiu para passear, desvia do assunto, mas são as 3 exceções, e a gente está vendo que só por uma motivação realmente muito boa, a gente pode lechanot et haemet, a gente pode mudar, não falar uma mentira aberta, mas existem situações que a gente pode também, não está aqui na lista do Talmud, mas obviamente também por shalom, como a gente já falou no nosso estudo do Hafetz Haim, por shalom, por paz entre as pessoas, também a gente aprende até de Hashem, que a gente pode lechanot, pode fazer pequenas modificações ou omissões, se isso vai trazer shalom, vai trazer paz entre as pessoas. Então, vamos se trabalhar, vamos focar no principal, na regra geral, que foge de todas as maneiras de falar mentira, de distorcer a realidade, mesmo que a gente pode se prejudicar com isso, mas pelos nossos benefícios pessoais, não é permitido a gente falar mentira. Shavua Tov.